Pronto, estamos gravando. Bom, boa noite a todos, bem-vindos ao GEDMIN, do Grupo de Estudos em Direito Minerário da Faculdade de Direito da FMG. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos por estarem aqui, mais um semestre, membros antigos, membros novos. É sempre bom ter vocês aqui, vocês que fazem esse projeto funcionar, né? Sem vocês a gente não teria o GEDMIN. Hoje, nós vamos receber o nosso convidado é o Maurício Pellegrino, sócio do Sescom Barril, responsável pelas áreas de mineração e meio ambiente, pós-graduado em Direito Ambiental no CAD, Centro de Atualização em Direito, graduado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, membro do Comitê Jurídico do Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM, bem como do Centro de Estudos Avançados em Mineração, CEAMIN. Especialista em Direito Ambiental, Direito Minerário, ISG e Impacto. Autor de diversos artigos acadêmicos acerca dos temas de meio ambiente e mineração em diversas obras. Se vocês, por acaso, já quiseram pesquisar algum tema de direito minerário, muito provavelmente vocês se esbarraram em alguns artigos do Maurício Pellegrino. Ele tem diversos artigos, todo mundo lê eles, são ótimos. Bom, muito obrigado, Maurício, por estar presente conosco aqui na nossa reunião inaugural desse semestre. Espero que seja uma reunião proveitosa para todos. É uma grande honra para nós receber aqui no grupo de estudos. Bom, primeiramente, boa noite a todos e todas. Queria agradecer ao Danilo, agradecer ao Marcos, agradecer a Maria Raquel pelo convite, né? Acho que o GEDMIN, na minha época não tinha GEDMIN, então eu não sou saudosista em relação a isso, ao contrário, queria que tivesse, para que eu pudesse ter tido aí a honra de ter algum estudo ou ter alguma discussão em relação aos debates ambientais, aos debates de mineração, ainda na época de faculdade. E é muito louvável que vocês mantenham já o GEDMIN há algum tempo, isso como o Danilo falou, em razão do interesse, né, dos que estão hoje, dos que passaram, mas também o fortalecimento do GEDMIN faz que a gente possa fortalecer as discussões ambientais, as discussões de mineração. Então, primeiramente, queria agradecer o convite, já me colocar à disposição para debates inúmeros aí, que a gente vai enfrentar, não só especificamente hoje, mas também além de hoje, aquilo que vocês quiserem, estiver ao meu alcance, estou completamente à disposição. Hoje aí comemorando, né, o Dia dos Professores, importante que a gente tenha esses grupos de estudo permitindo que mais pessoas se envolvam na discussão, porque, sem dúvida nenhuma, é isso que faz com que a gente possa avançar, né? Não que todos precisem concordar, concordância nem sempre é possível, mas que possamos discutir, né? Afinal de contas, quando a gente fala em mineração, muitas das vezes a gente percebe alguns conceitos, alguns pré-conceitos na sua acepção efetiva da palavra, fazendo com que, quanto mais se discuta, mais trazemos luzes às benesses, aos ônus em relação à atividade de mineração. A atividade essa é essencial e importante, não só para a economia, mas também para várias outras atividades, né? Eu sempre brinco que a atividade de mineração, ela é a base das indústrias de base, né? Ela é uma atividade primordial e essencial, sem a qual a gente não teria o desenvolvimento que a gente chegou hoje. Inclusive, o Banco Mundial entende a evolução humana também vinculada ao desenvolvimento da mineração. Isso não quer dizer que a mineração tem que ser feita a qualquer custo, não é essa a ideia, mas ela tem que ser discutida, né? Ela tem que ser debatida. E o GEDMIN faz isso com maestria. Então, gostaria de agradecer e falar do honrado convite que tenho aí para fazer uma discussão pontual, mas, como eu falei, não afasta eventuais outros debates que a gente possa fazer em relação a várias outras temáticas relacionadas a ela. Bom, gente, eu peguei aqui, né, já agradeço aí a Fabiane
que me ajudou a fazer essa apresentação. Na verdade, são pinceladas das discussões em relação à caução ambiental. Fiquem completamente à vontade de, caso entendam como necessário, ou caso entendam para fazer o debate, já interromperem sem problema nenhum, para que a gente possa direcionar aí as perguntas e ao debate, mas se quiserem também ao final, a gente pode fazer sem problema nenhum. Vou fazer essa apresentação, porque eu não sei se todo mundo está familiarizado especificamente com a caução ambiental. E aí, quando eu compartilhar, vocês fiquem à vontade, alguém me ajuda aí, Danilo me ajuda, Marcos me ajuda, Raquel me ajuda de alguma forma, que eu vou parar de vê-los. Então, nesse sentido, já peço desculpas se eu atropelar alguém. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Vocês me dão só um minuto. Deixa eu colocar em módulo apresentação. E deixa eu compartilhar. Eu não estou conseguindo compartilhar. Não sei se precisa de uma autorização específica ou não. Deixa eu tirar aqui a apresentação. Vou compartilhar depois, então. Só um segundo, Maurício. Fique à vontade. Não, todos os recursos de compartilhamento estão ativados aqui. Vocês me falam quando eu conseguir compartilhar. Aqui, eu acho que está funcionando agora. Tá funcionando? Então tá bom. Ainda não. Não tô vendo, não. Não? Não? Alguém tá vendo? Não, mas eu acho que agora você consegue compartilhar, se tentar novamente. Ah, é porque aqui em tese está falando que eu já estou compartilhando, que está compartilhando a sua tela. Então, vou parar Maurício, de compartilhar. compartilhar a tela inteira? Eu estou tentando compartilhar exatamente a tela inteira. Mas vamos lá de novo. O problema aqui entre o teclado. Deixa eu tentar de novo. Aqui está falando, você não tem permissão para compartilhar sua tela. Mas a permissão está ligada aqui. Danilo, aqui como usuária externa, também estou sem permissão. Agora foi. Agora foi? Aqui no meu foi, mas tem que ver se o do Maurício foi. Vamos tentar de novo. Não foi possível compartilhar. Deu algum erro a compartilhar até. Tente novamente. Mas se você queira, eu posso... Algo que você pode enviar a apresentação para Maria ou para mim e a gente pode compartilhar. Tá, então vou enviar para Maria, fica mais fácil, que ela tá mais perto aqui. Um minuto, por favor, deixa eu parar de compartilhar aqui. Aí eu vou te pedir, então, para que você me auxilie na tarefa. Só fechar aqui, que eu consigo. Vou pedir só para você me avisar se você recebeu, tá? Mas, bom, vamos começando aqui sem problema nenhum. De onde surge, tá, gente, essa previsão específica de caução ambiental, tá? Bom, a gente está fazendo um corte aqui de que a caução ambiental ela surge no ordenamento jurídico brasileiro referente especificamente à barragem, ali nos idos da Lei 23.291, lei estadual, que surge a partir do acidente de Brumadinho. Tá?
CD de Mobradinho, a gente tem que lembrar que é 2019, janeiro de 19, e aí logo depois a gente tem a Lei 23.291. Mas a caução ambiental, o conceito de caução ambiental, o conceito de garantia, melhor dizendo, de uma recuperação ambiental, ela não surge especificamente ou exclusivamente desse fato, né? A própria lei, né, 23.291, ela foi gestada, se a gente pode assim dizer, a partir do acidente de Mariana, né? Em Mariana a gente teve repercussões importantes, a gente teve repercussões muito grandes, principalmente ambientais, repercussões essas que até hoje se fazem presente. Então, desde aquele momento, pretendeu-se aí uma discussão forte em relação à questão da recuperação ambiental e a questão da, de fato, descaracterização das barragens de mineração. Então, sob esse aspecto, o que a gente teve, tá? A gente tem ali, desde da regra da 13.575, que é a lei da Agência Nacional de Mineração, a possibilidade de criação aí de garantias, né, de seguros, de caução efetiva para desdobramentos deletérios da atividade de mineração e para sua respectiva recuperação ambiental. Então, a grande preocupação que se tinha, pelo menos lá no começo, eram as minas abandonadas, né, a necessidade de fechamento de mina das minas abandonadas. Maria, se puder só colocar em modo apresentação, porque senão vai ficar pequeno o pessoal ver, tá? Tá bom, Maurício, é porque quando eu tô colocando em modo apresentação, quando eu vou passar, tá tendo dificuldade para passar a tela. Mas eu vou tentar de novo. Tá, não tem problema não. Então, o que a gente fez o corte aqui, fazendo uma vinculação específica a esse instituto, se a gente pode assim falar, da caução ambiental, que foi o instituto, de alguma forma, inaugurado ali a partir de 19. Né? Então, a gente tem ali, num primeiro plano, a política estadual de segurança de barragem, né, conhecida aí por alguns como Mar de Lama Nunca Mais, em que se previu, de fato, a necessidade de uma caução ambiental, e aí a gente vai falar como uma garantia, caução no sentido amplo, tá? Uma garantia específica para que houvesse o licenciamento de novas barragens, de novas estruturas, lembrando que essa lei foi também aquela que inaugurou a necessidade de descaracterização das barragens a montante, a proibição efetiva desse tipo de barragem. Isso já tinha sido feito pela Agência Nacional de Mineração através da Resolução 4, mas enquanto lei, foi a Lei Mineira que fez isso, depois incorporada pela Lei Federal. Então a gente tem lá, nos primeiros artigos, quando a gente fala de licenciamento, salvo engano, no artigo 7º, a gente tem lá a necessidade de uma caução essa cuja proposta vai ser apresentada ainda durante uma discussão de viabilidade, portanto, licença prévia, ao passo de que a sua implementação, ou seja, efetiva garantia, passa a ser um requisito primordial e essencial para que se tenha a concessão da licença de operação. Então, nesse sentido, a gente tem essa inauguração desse instituto através especificamente da Lei 23.291. Posteriormente, a Lei 14.066 de 2020 veio a alterar a Lei Federal, que é a 12.334, que é a Lei Nacional de Segurança de Barragem, e esta lei também previu para as barragens de mineração de DPA alto e CRI alto a necessidade efetiva de se ter uma caução, tá? Nesse caso, ali há uma faculdade dos órgãos promoverem essa exigência para com os empreendedores. Ou seja, não é algo determinante,
como o é na 23291, mas existe aí a possibilidade dos órgãos fiscalizadores, abrindo, portanto, essa discussão não apenas a mineração, que talvez tenha sido, de fato, a origem dessa discussão mais efetiva, mas também permitindo que outros tipos de barragem, e aí tem o exemplo das barragens hidrelétricas, possam ser também alcançadas por essa necessidade, por essa garantia. E aí o que a gente tem? A gente tem, posteriormente, a implementação, né, nas próximas cartinhas aí, a implementação na seara estadual dessa caução ambiental. Ou seja, embora a regra tenha sido estabelecida lá em 2019, ela teve a necessidade de sua implementação ser discutida, porque a implementação dela não é uma implementação fácil. Afinal de contas, a gente tem ali uma dúbia discussão. E aí eu vou pedir, Maria, se puder ir no slide posterior, depois a gente volta. A gente tem como objetivos específicos quanto à caução, a recuperação socioambiental e a desativação da barragem. Esses são os dois objetivos específicos previstos na lei estadual, né, na política estadual de segurança de barragem. Agora, originalmente, essa parte de recuperação socioambiental ela não estava prevista. Né? O que estava previsto era, de fato, custos relativos à desativação da barragem, que aí a gente vai entender posteriormente que a pretensão é de descaracterização da barragem, fazendo, portanto, a distinção de não uso e inatividade com a inexistência de uma barragem, efetivamente, sob o ponto de vista técnico, seria a descaracterização da barragem. Então, hoje a gente tem um propósito duplo, e embora exista esse propósito duplo, a gente vai ver que a regra, quando é estabelecido o prazo específico, ou quando é estabelecido a forma de cálculo específico, a parte de recuperação ambiental ela não está claramente inserida. Pode ser utilizada para tanto, sim, mas ela não está claramente inserida. Quando a gente vai na Política Nacional de Segurança de Barragem, aí a gente tem, sim, né, o órgão fiscalizador, ele pode exigir para reparações dos danos vinculados à vida humana, ao meio ambiente e ao patrimônio público. Então, essas são as diferenças, se a gente está aí, em relação à política estadual e em relação à política nacional. Se alguém quiser se manifestar, por favor, fique completamente à vontade. Eu gostaria de me manifestar, só me desculpe. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Maurício. Eu gostaria de me manifestar porque já são 2 pontos aí em que a gente tem uma certa discordância. O primeiro, que é básico, é que não foi acidente. E o segundo é o seguinte: a recuperação socioambiental estava prevista desde o início. Na época, eu era o superintendente do IBAMA e fui eu que acrescentei esse artigo na lei Mar de Lama Nunca Mais, com o objetivo específico de uma previsão suficiente para a recuperação socioambiental dos desastres potencialmente provocados por rompimento de barragens. Era isso. A inclusão disso na lei estadual, no PL da lei estadual. Na lei estadual. Isso, eu trabalhei durante o ano de 2018 em cima dessa lei, como superintendente, em parceria com o Ministério Público Estadual e com a turma de Mariana, que constituiu o grupo Mar de Lama Nunca Mais. Nós trabalhamos em conjunto com o deputado João Vitor Xavier, que foi quem levou o projeto de lei até o final. Tá? Mesmo assim, a lei foi alterada no último instante. Você me desculpe a interrupção, porque é o seguinte, é justamente essa questão da recuperação socioambiental que está sendo efetivamente discutida. Tá? Porque essa, vamos dizer, regulamentação que foi feita da caução é uma regulamentação que não atende à recuperação socioambiental. Então, nós fizemos 2 exercícios para poder apresentar ao Ministério Público e à Assembleia Legislativa, mostrando o seguinte:
pegando os valores atualizados de Mariana, dos custos da recuperação socioambiental, e pegando os custos de recuperação socioambiental atualizados de Brumadinho, tá? Só para ter uma ordem de grandeza. E aplicando a lei à Mariana e a Brumadinho, os valores são 3.000 vezes menores. Justamente foi pedida uma investigação, justamente por este motivo, foi solicitada uma investigação de como é que se chegou a essa regulamentação. Porque essa regulamentação, vai me desculpar, mas ela é um absurdo. Ela não atende ao objetivo da lei, que é a recuperação socioambiental do desastre provocado. Tá? Eu, assim, vi hoje que teria essa apresentação aqui, vi que eu teria que entrar aqui, porque esse é o assunto que está sendo discutido. E, olha, eu tenho a impressão que o Ministério Público já deve ter aberto um inquérito para poder investigar isso. Sem problema, Júlio. Desculpe, então, pela interrupção. Não tem que se desculpar, tá, Júlio? E aqui convergimos na ideia de que a forma de cálculo não abrange a discussão socioambiental, né? A forma de cálculo, ela tem como uma referência original um trabalho feito por Pulino quando uma discussão sobre descaracterização de barragem. Exatamente. Então, de fato, quando a gente fala aqui em caução ambiental, da forma como hoje está regulamentada, ela tem uma vinculação à descaracterização de barragem. A questão da recuperação ambiental, socioambiental, ela foi inserida na lei, sim, ela está desde o início da lei, mas quando lá de trás, né, antes das discussões específicas em relação aos acidentes, não estou falando especificamente do PL, já se discutia minas abandonadas. Não são acidentes. Ok. Não foram. Em relação aos eventos, aí... Gente, eu queria interromper rapidinho. Só para o Maurício concluir, mas eu acho que opiniões contrárias, óbvio, são sempre bem-vindas, mas vamos deixar esse debate para o final da apresentação, porque aí não atrapalha o andamento da palestra. Mas, toda opinião é muito bem-vinda. Raquel, eu não vou atrapalhar mais, não. Tá? Imagina, você pode se manifestar a qualquer momento. Desculpa, eu tinha vindo para discutir exatamente esse ponto. Eu já coloquei ele para vocês. O Instituto Fórum Permanente São Francisco tem uma nota técnica a respeito desse assunto, que foi a nota técnica que inicialmente foi apresentada à Assembleia Legislativa e ao Ministério Público e que está disponível para vocês como análise completa dessa regulamentação. Era apenas isso que eu gostaria de Muito obrigado, Júlio, pela contribuição. Muito obrigado e a todos vocês, e boa noite, e me desculpe novamente. Tá? Não, que isso, Júlio. Obrigado por enriquecer aí o debate. Bom, então, sob essa perspectiva, regressando um pouquinho, eu vou te pedir, Mário, o slide anterior, o que a gente teve efetivamente de regulamentação aí pós a lei 14.066. Na seara federal, não houve uma regulamentação específica, né? Isso está na agenda da ANM, fazer essa discussão, mas não se tem aí uma regulamentação específica quanto a essa possibilidade, tendo em vista as dificuldades de se estabelecer aí um caminho, né, uma forma, uma métrica específica. Então, a gente sabe que haverá uma dificuldade em relação a isso. Agora, na seara estadual, a gente teve aí um avanço, né? Primeiro, a gente teve o decreto 11.310, de 2022, com a indicação das cauções prioritárias em relação às barragens de alerta, mas logo depois, um ano depois, a gente teve o decreto 48.747, que é aquele que de fato dá as linhas mestras, vamos colocar assim, em relação à exigibilidade da caução ambiental. Então, foi lá nos finalmente do ano de 23, portanto, quase 4 anos depois da Lei 23.291, que a gente teve aí a regulamentação específica devido à dificuldade de se estabelecer, como colocado até pelo Júlio, como é que a gente vai montar isso, como é que a gente vai estabelecer esses valores, como é que a gente vai colocar isso, e de alguma forma o que foi colocado se vinculou aí muito mais a valores de descaracterização do que valores de sinistro, né? Tendo em vista aí a dificuldade de se estabelecer quanto seria um valor correspondente para sinistros esses
e aí eu não estou nem discutindo um acidente ou não, estou discutindo, mudei a palavra sinistro aqui, do ocorrido, porque cada região é única, cada área é única, a recuperação de cada área se faz de maneira distinta e, eventualmente, valores indicados para uma realidade não seriam correspondentes a outra realidade. Então, nesse sentido, a gente teve aí o estabelecimento, através do decreto 48747, dessas linhas mestras, posteriormente uma prorrogação de prazo de apresentação através do 48795, que depois ele perdeu sentido, vamos colocar assim, porque ele foi absorvido por um novo decreto, 48848, que fez não só mudanças de prazo, mas também inclusão de outras modalidades para atendimento aí à caução. E, finalmente, a gente teve aí, né, um prazo de 25/9, prazo do mês passado, nós não temos nem um mês, da apresentação das propostas de caução que deveriam ser feitas para as barragens já instaladas ou já implantadas, que foi a apresentação feita junto às autoridades ambientais estaduais, e isso vai ser processado. Portanto, a gente não tem hoje caução vigente especificamente, salvo engano, talvez uma barragem que foi licenciada posteriormente, que tem essa caução vigente, mas fora isso, nós temos propostas com a indicação de cronogramas e a sua implementação nos próximos 3 anos. Essa é a realidade atual, mas hoje a gente já tem uma regulamentação no estado de Minas Gerais. Portanto, se a gente estiver falando de uma barragem que esteja no Pará, se a gente estiver falando de uma barragem que esteja no Rio Grande do Sul, se a gente está falando de uma barragem que esteja no estado de Goiás, não são exigíveis a apresentação de proposta de caução ainda, o que pode acontecer no futuro. Então, Maria, passa, por favor, o slide 4. Então, considerando a aplicação da legislação estadual, hoje as barragens seriam aquelas que estão inseridas efetivamente na política estadual de segurança de barragem. Todas as barragens estão inseridas lá? Não, não são todas as barragens que estão inseridas lá, né? São barragens que possuem algumas características essas em relação à altura, acima de 10 metros, capacidade, acima de 1 milhão, reservatório com resíduos perigosos, ou barragens, né, industriais e de mineração, e a categoria aí com potencial ambiental médio e alto. São essas as características das estruturas que são inseridas dentro da política estadual de segurança de barragens, tá? Então, barragem hidrelétrica está fora, barragens meramente de água que não sirvam à mineração, não sirvam à indústria, também estão fora, não sendo, portanto, exigível para toda e qualquer barragem no estado de Minas Gerais a caução. São só aquelas barragens que estão dentro da política estadual de segurança de barragem. É só para a gente deixar um pouco claro em relação a isso, porque aí a gente tem desdobramentos, obviamente, diferenciados para essas estruturas. Bom, em relação aos prazos, né, quando a gente tem aí a implementação, como é que se faz a implementação, como é que é exigida a implementação específica da caução, né? Então, a gente tem situações distintas, né? A gente tem a situação em que não houve uma concessão, ainda não houve a concessão, a implementação da barragem, portanto, você tem o corte ali para o licenciamento, como falei, você precisa da apresentação da licença prévia, e na apresentação da licença prévia, a indicação de caução que vai ser utilizada, e a implementação disso para que se tenha a licença de operação. Então, esse é efetivamente a descrição feita quando da política estadual de segurança de barragem. Mas lá no artigo 24 da política estadual, tem uma indicação de que é necessária também a implementação dessa caução para as barragens já instaladas e já em operação. Então, para esse ponto, como a gente já falou ali, a gente tem as propostas sendo feitas até dia 25, ou seja, 25 passado, com a implementação de 50% no primeiro ano e 25% nos anos subsequentes, portanto, uma possibilidade de que essa garantia seja feita em até 3 anos.
Mas vamos ao problema, né, a problemática efetiva de se implementar as modalidades diferenciadas aí de caução. Porque, ao fim e ao cabo, o que se pretende, né, gente? Se pretende que haja uma garantia financeira, uma garantia de um valor financeiro, um dinheiro específico em relação a isso, mostrando que esta garantia seria suficiente para aquela finalidade específica. Portanto, aí a discussão que a gente já inaugurou aí, quanto à descaracterização dessas barragens, não permitindo, portanto, o abandono, ou, em caso de abandono, havendo dinheiro suficiente para fazer jus aí a uma descaracterização e, portanto, uma eliminação de um risco, por mais que esse risco ele possa ser ficto, né, num primeiro momento, ele é um risco existente a partir do momento que se existe uma estrutura. Então, sob essa perspectiva, o que se quis foi ter um valor, né, um valor acessível, de fato, para que essas barragens não, entre aspas, fiquem sem pai ou não fiquem sem dinheiro suficiente para que pudessem ser descaracterizadas. Então, se estabeleceu num primeiro momento aquelas 4 hipóteses, na verdade: depósito em dinheiro, fiança bancária, seguro garantia e CDB do BDMG, tá? Depois, no segundo momento, o decreto 48848 fez essa mudança, alterando o nome específico do CDB para título de crédito bancário, mostrando aí outras possibilidades vinculadas ainda ao BDMG, com a inclusão de uma coisa que eles não estavam querendo no primeiro momento, que seria a hipoteca de bens imóveis e a alienação fiduciária. Por quê, gente? Obviamente que a gente não tem, talvez, uma liquidez muito fácil em relação à vinculação de garantias imobiliárias, né? A vinculação de garantias imobiliárias faz com que a sua execução ela seja, talvez, mais morosa. E é nesse sentido que, embora se tenha previsto hipoteca e alienação fiduciária como possibilidade de serem utilizadas, inclusive com a possibilidade de terceiros, bens de terceiros serem utilizados, há aí uma limitação específica de 50% da caução. Depois a gente vai ver como é que se calcula, mas em princípio a gente tem 50% da caução como limite específico para esses 2 tipos de modalidade, mostrando o seguinte: eu preciso ter algum dinheiro, eu preciso ter uma fiança bancária, eu preciso ter um acesso fácil, ou mais rápido, melhor dizendo, ao dinheiro, do que efetivamente deixar tudo como garantia real, garantia aí vinculada a bens imóveis. Então é nesse sentido que a gente teve, sim, a inclusão, que é muito bom, mas embora essa inclusão tenha sido feita, também houve limitações à utilização, seja a limitação de 50%, seja ainda outras limitações de apenas ofertar aquilo que estivesse quase que completamente sem qualquer ônus e que tenha um laudo e uma aceitação de mercado muito fácil. Tanto é que quando a gente entra nas discussões em relação à garantia dos bens imóveis, você tem algumas restrições. A primeira delas, eu acho que é até lógico, né? Estar no estado de Minas Gerais, ok? A segunda, ter uma restrição, não ter uma ocupação, seja ela indígena ou quilombola, ou seja, ser esse imóvel invadido ou não. Se tiver comodato, por exemplo, eu preciso de autorização do comodatário, não pode ser pequena propriedade, não pode ter aí uma caracterização de um bem de família. Então, são restrições que são colocadas, acesso à via pública, são restrições que são colocadas para que essa oportunidade de colocação a mercado, ela possa ser real. Ou seja, de tal forma que o Estado, embora admita ela, agora através da alteração do decreto, venha também a ter uma possibilidade de comercialização, vamos assim dizer, desses bens. Mas, voltando lá, então quais são as opções hoje dessa modalidade? As opções são depósito em dinheiro, tranquilo em relação a isso é uma garantia. Num primeiro momento, a gente tinha imaginado que a maioria das empresas não
faria, né, depósito em dinheiro, mas em outro, para nossa surpresa, algumas delas optaram por isso até para que pudesse, entre aspas, resolver aquele problema com um depósito específico e destinado. A gente tem a fiança bancária, como dito aí, que tem todos os seus regramentos. A principal crítica, e aí a diferenciação talvez entre o primeiro decreto e o segundo decreto que o modifica, foi as exigências colocadas pelo Estado para que essa fiança quase que se tornasse eterna, né? E aí houve por parte dos bancos a possibilidade de sim entender dessa possibilidade de fiança bancária, mas com a necessidade de algumas modificações. Então a gente tem aí uma alteração do decreto nesse sentido de que as formas descritas ou as exigências colocadas fossem de alguma maneira suavizadas, de tal forma que isso se encaixasse naquilo que os bancos já faziam para outras atividades ou para outras empresas. Então foi nesse sentido que a gente teve algumas alterações específicas em fiança bancária. Quando a gente fala especificamente título de crédito, esse título de crédito ele está vinculado ao BDMG, né, ao Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. Num primeiro momento, houve uma discussão se não seria uma reserva de mercado, especificamente em relação ao BDMG, mas de qualquer forma ainda se mantém essa ideia de vinculação ao BDMG, e esse valor ali depositado através do título de crédito bancário, ele pode ser utilizado para desenvolvimento de projetos em prol do Estado de Minas Gerais, de maneira um pouco mais amplo que se tinha no primeiro momento, mas de alguma forma tem uma vinculação direta ali ao BDMG, que faz com que a transação em relação ao Estado seja uma transação mais rápida. Em relação ao seguro, a gente tem ali limitações específicas, mas essas limitações muito vinculadas, portanto, ao debate quanto à sua regulamentação, quanto à sua implementação, para que a gente pudesse aí de fato ter uma regularidade e uma execuibilidade. Aí eu vou te pedir para passar para frente, Maria. Bom, então o que a gente tem, como é que a gente calcula efetivamente a caução, né? Porque assim, quando a gente está falando em caução, né, a gente está falando em necessidade de ter um valor suficiente para aquela modalidade ou aquela atividade que se pretende caucionar. E é nesse sentido que a caução teve muita discussão de como é que eu coloco uma caução sem matar o empreendimento, né? Sem de fato influir de tal maneira no empreendimento que eu acabe eliminando por completo o dinheiro em caixa, vamos colocar assim, fazendo com que ela tenha dificuldades de até mesmo levar adiante seu projeto. Ou seja, não adianta eu imprimir uma força muito grande na caução e desacobertar a segurança efetiva da barragem, com projetos bem feitos, com reforços bem feitos, com sirenes, caso necessário. Então, tudo isso, ele tem que ser possível junto com a operação da mineração, como eu falei, uma operação que tem que ser discutida e é uma operação necessária, tá? Uma operação essencial à economia do país e também até projetos de transição energética essencialmente precisam passar pela parte de mineração. Então, como é que se chegou a um resultado, né? Estabeleceu-se uma forma de se calcular essa caução. Então, o valor da caução hoje, ela é representada por essa equação, que é a área do reservatório em metros quadrados, com a multiplicação em uma classe ou uma finalidade, a gente vai depois destrinchar um pouco mais, que é esse ponto C, com o valor que foi estabelecido por Paulino como uma indicação de qual seria um valor correspondente para que se fizesse a descaracterização de barragens e a inflação a partir de então. Então, o que a gente tem de grosso modo? A gente teria essa classificação do valor em 3 pontos aqui, né? A área do reservatório,
classificação e custos estimados. Essa seria a ideia. Quando a gente fala da área do reservatório, uma grande discussão foi o que de fato é importante para que a gente venha a ter uma descaracterização. É a área do reservatório. Existia ali uma discussão se seria um volume ou se seria de fato área ou alguma coisa entre as duas. Optou-se por ser uma regra vinculada à área de superfície desse reservatório, ou seja, a projeção da área do reservatório, projeção essa que vai até o vertedouro ou, dependendo do tipo de barragem, vai até a crista. Então, o que a gente tem? A gente tem aquela área que é calculada, né, identificada e é calculada, e a partir de então, a gente tem a atividade daquela barragem, ou seja, como é aquela barragem e se há ou não mais riscos em relação àquela barragem, atrelados à sua característica de construção. Então, foi nesse sentido de que se estabeleceu barragens de tipos diferentes, ou seja, você tem um DPA maior, você tem características específicas que fazem com que aquela classificação ela aumente ou diminua, e você tem o tipo de barragem. Então, quando a gente tem um tipo de barragem industrial de mineração, ela é, se a gente pode sim colocar, aquela que se quer efetivamente atingir num primeiro momento, ou seja, aquela que, entre aspas, cria o risco iminente ali, não de um acidente, mas que cria um risco conforme as regras da política estadual de segurança de barragem. Agora, existem outras barragens que são necessárias à atividade de mineração, que são necessárias às atividades industriais, e que também estão inseridas dentro da política, mas sobre elas não se pretendeu, de fato, ter uma caução tão forte. Afinal de contas, a partir delas, as suas descaracterizações talvez fossem mais simples, porque normalmente são barragens de água, ou vinculadas às barragens de água, ou barragens de sedimentos, que têm como propósito muito mais uma proteção ambiental do que, de fato, uma atividade em que se coloca cada vez mais rejeitos dentro daquela barragem. Então, nesse sentido, a gente tem essa divisão entre as barragens industriais de mineração de um lado e as barragens de água ou contenção de sedimentos, fazendo com que eu tenha diferentes valores a serem multiplicados para me dar o valor de caução. Então, hoje, a gente tem uma nítida diferença quando você tem uma barragem de água que a indústria utiliza, do que uma barragem de rejeito que a indústria utiliza. Finalmente, a gente tem os custos estimados, e esses custos estimados, num primeiro momento, para que houvesse uma linha única entre todas as barragens, e não que se precisasse analisar cada um dos projetos de descaracterização de cada uma das barragens, porque isso poderia ser inviável, né? Você teria que levar isso à análise da FEAM, e a FEAM teria que chancelar todos os projetos, e chancelar os custos efetivos dos projetos, e você teria que revisar esses custos específicos, e isso teria que demandar, inclusive, o tipo de barragem que você utiliza, e a própria substância ali prevista, né? Porque a gente tem algumas substâncias industriais que podem ser maior ou menor que isso, mas de alguma forma era preciso se estabelecer um critério, e esse critério veio através desse estudo de Pulino, que é um estudo antigo, não é um estudo feito posteriormente aos eventos de Mariana e Brumadinho, é um estudo, salvo engano, entre um e outro, que estabeleceu aí um valor que ele calculou para dentro do estudo feito, calculou um valor, e esse valor atualizado até janeiro de 22, era o valor de 25,96 por metro quadrado, tá? Então, é nesse sentido que essa foi a regra, e aí essa regra, obviamente, ela precisa de uma atualização, e a atualização que é feita é através do IPCA, que a gente está colocando aí como índice inflacionário. Então, a partir desse momento, a gente teve também, com a apresentação no mês passado, das novas regras das propostas, você já teve que apresentar a atualização com base nessa inflação ao longo do tempo. Então, em regra, é essa a fórmula para se chegar a um valor de caução,
valor de caução esse que será exigido dos empreendedores, né? A caução, gente, ela não afasta a obrigatoriedade de recuperação ambiental, tá? Ela não elimina a obrigação de recuperação de eventuais danos provocados por sinistros que possam acontecer. Então, nesse sentido, nós não estamos aqui substituindo uma coisa pela outra. O que se está querendo, através da caução, é ter uma segurança em relação àquela descaracterização. É nesse sentido. Não está aqui falando que, havendo a implementação da caução, o empreendedor pode fechar seus olhos para a recuperação ambiental ou fechar seus olhos em relação à descaracterização. Essas obrigações ainda continuam. E os valores estarão ali, eu vou chamar de presos, né, ou como garantidores daquilo até que haja, de fato, a descaracterização da barragem. Lembrando que eu tenho uma caução por barragem. O que eu quero dizer com isso? Cada barragem tem o seu cálculo específico e cada barragem tem a sua caução específica. Eu não preciso ter uma única modalidade para atender a caução. Eu posso ter mais de uma daquelas 6 modalidades para atender a caução. Mas eu não... eu posso ter uma única modalidade que atenda 100%, salvo aí as questões imobiliárias, né, dos bens imóveis, e eu posso ter mais de uma, eu posso ter 2, eu posso ter 3, eu posso ter 4, sem problema nenhum. O que eu preciso, na verdade, é fazer essa proposta e fazer efetiva implementação. Mas pode acontecer de não implementar, né? Eu me comprometi, mas por alguma razão eu não implementei de fato essa caução, não demonstrei que essa caução foi implementada. Aí a gente tem, obviamente, a parte de sanções para que seja compelido o empreendedor a promover a sua caução, que é a sua responsabilidade, com base na Lei 23.291. No caso de licenciamento, você terá o indeferimento da sua licença, ou seja, enquanto você não tiver a apresentação da proposta, você não terá LP. Se você não implementar, você não terá LO, ou seja, você não operará aquela barragem. Você vai ter o arquivamento do processo de licenciamento em caso de reprovação da caução apresentada, ou seja, eu apresentei cauções que de alguma forma estão contra as regras específicas do decreto. Eu vou ter aí o arquivamento. Alguns estão discutindo aí que esse arquivamento, que é o resultado direto dessa reprovação, seria uma sanção muito drástica, mas em conversas com a FEAM, isso não afasta efetivamente uma possibilidade de recorrer da decisão, caso haja a reprovação da caução, tá? A reprovação da caução não é irrecorrível, ela continua sendo uma decisão específica administrativa e, portanto, passível de recurso. E, obviamente, nesse recurso, caso seja apresentado argumentos para tanto, poderia ser revista e não necessariamente ter que interromper e arquivar o processo de licenciamento ambiental, porque senão tem que começar tudo de novo, né? Tem que eventualmente fazer novos estudos ou, no mínimo, formalização de um novo processo, e aí começa tudo de novo, né? Aquele prazo que eventualmente já tinha percorrido num primeiro procedimento, ele não contará para esse segundo procedimento, aí eu posso ter um procedimento moroso, e isso, para quem quer empreender, é extremamente importante para que a gente tenha certeza das operações ou dos deferimentos ou indeferimentos específicos dos nossos licenciamentos. E no final, para aquele que já está implementado, para aquele que já está de fato operando, qual que é a consequência específica? Bom, aí a não apresentação de proposta ou a não implementação levaria à suspensão dos efeitos das licenças da barragem do empreendimento. Então a gente teria ali a interrupção efetiva da atividade, e essa interrupção da atividade, obviamente, tem uma consequência específica para os empreendedores, né? Vão parar de ganhar dinheiro, vão parar de fazer atividade, e isso é o que faz com que você tenha uma aderência efetiva maior em relação à apresentação e o projeto. Bom, tentando
me manter aí dentro de um prazo aí de 1 hora, mas obviamente vamos ficar até um pouco mais para fazer as discussões. Quando é que se tem a exigibilidade, né? Até quando essa exigibilidade? Eu falei do começo dela, mas até quando existe essa exigibilidade de apresentação de caução, principalmente que eu tenho que fazer essa renovação de caução de 5 anos, até efetiva descaracterização. Embora haja uma indicação de toda a vida útil da barragem, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque quando a gente fala em vida útil da barragem, o enchimento por completo da barragem faz com que aquela vida útil, entre aspas, da barragem, ela cesse. Mas a pretensão efetiva da regra estabelecida no órgão estadual, pelas regras estaduais, não é a efetiva vida útil da barragem, mas sim a existência do risco. Então, enquanto não houver descaracterização, supostamente existiria um risco, né? Por mais que existam avaliações sendo feitas de formas periódicas em relação àquele risco, mas o que se quer é que esta caução vá até a descaracterização da barragem, ou seja, não existindo mais barragem, não haveria aí razão para manutenção dessa exigibilidade. E aí a gente tem a execução se faz quando há o abandono, e portanto alguém tem que assumir, aí de alguma forma o Estado assumiria através desse dinheiro a possibilidade de descaracterização, e portanto a gente teria, embora uma estrutura abandonada, uma estrutura que tivesse dinheiro suficiente para que você nela pudesse fazer alguma coisa para eliminar esse risco, e efetivamente em caso de sinistro, ou seja, havendo aí um sinistro com a barragem, existiria aí a possibilidade de execução dessa caução. E aí o levantamento, né, ele é indicado como descaracterização atestada pela FEAM, portanto eu faço a descaracterização da barragem, apresento isso à FEAM, a FEAM reconhece essa descaracterização tecnicamente, se foi feita a contento ou se não foi feita a contento, pode efetivamente promover novas indicações, outras coisas a serem executadas, mas atestada de fato a descaracterização dessa barragem, haveria a possibilidade de levantamento. Há uma indicação na lei também que seria a necessidade de recuperação socioambiental, mas a indicação dessa recuperação socioambiental ela é dúbia, né? O que seria a discussão da recuperação socioambiental? É a socioambiental da barragem? Bom, pode ser que sim, mas em que pese essa indicação específica, quando a gente vê as regras, principalmente vinculadas às regras do 48.140, que é outro decreto específico que fala um pouco de caracterização de barragens, são quase que caminhos distintos, né? Um caminho é um caminho específico da descaracterização, outro caminho específico é da recuperação. Óbvio, na descaracterização, em algum momento existe a recuperação? Sim, mas a recuperação final de toda aquela área que foi impactada pela mineração, ela não necessariamente está vinculada a uma barragem exclusiva, às vezes ela está vinculada a todo um complexo. E essa identificação da recuperação por completo, ela é deixada num segundo momento quando a gente está avaliando o PAFEM, quando a gente está avaliando o PRAD, conforme a deliberação normativa 220, então num segundo momento. Por isso que, embora esteja escrito no decreto a necessidade de descaracterização e recuperação socioambiental, eu relativizo um pouco essa discussão da recuperação socioambiental, me vinculo mais àqueles que acreditam que a descaracterização elimina, de fato, a necessidade de manutenção dessa caução, afinal de contas ela está vinculada à barragem, uma barragem que deixará de existir a partir do momento que existe a descaracterização e, portanto, não precisaria da caução, passível, portanto, do levantamento. E aí, essas são as linhas gerais, a gente pode falar assim, da caução ambiental. A caução ambiental, como falei, regulamentada apenas no estado de Minas Gerais hoje, vinculada específica a estruturas de barragem industriais e de mineração, ou barragens de água vinculadas à indústria e à mineração, barragem de sedimentos, contenção de sedimentos, ou mesmo barragens de água, mas o que não afasta a possibilidade de sua implementação também na seara federal, aí valeria, obviamente, para o Brasil inteiro, mas a gente não tem expectativa, neste momento, de ter uma regulamentação específica quanto a isso, num futuro próximo, tá? Então, o que a gente tem como referência é, de fato, a regulamentação, que não é simples, mas é a regulamentação feita no estado de Minas Gerais, quanto a essa questão da caução ambiental.
Fico aí à disposição de vocês, eventuais perguntas. Peço desculpas se estendi muito, mas a ideia é apresentar de forma mais macro para a gente poder, eventualmente, discutir pontualmente o que vocês entenderem como necessário. Bom, gente, antes de abrir para as perguntas, vou agradecer mais uma vez o Maurício pela ótima exposição. Discussão bastante enriquecedora, eu acho que é um tema muito importante hoje em dia, educação ambiental. Na verdade, já tivemos alguns comentários acerca do tema. O Arthur Colito comentou o seguinte: o EduMit UFMG lançou um observatório de barragens de mineração com boletins mensais que sistematizam alguns dados sobre o nosso estado. E aí ele mandou um link para quem quiser ter acesso aos dados do boletim. Acho que é importante divulgar isso também. Bom, a primeira pergunta, a Malu Melo, ela fez essa pergunta há algum tempo. Ela falou: ótimas explicações, Maurício. Já deixo aqui uma pergunta. A partir da experiência de Minas Gerais, como você visualiza e avalia a possível implementação da caução em um cenário nacional? Seria esse o melhor caminho? Bom, a gente só vai saber se é o melhor caminho ou não a partir da implementação de fato, né? A gente teve a implementação do ponto de vista jurídico, mas como é que a coisa funciona de fato, a gente ainda não tem. Na seara federal, eu entendo que é uma dificuldade bastante grande de ser efetivamente implementado. Por quê? Tá? As realidades entre os estados são muito diferentes, ou seja, nos territórios são de fato muito diferentes. E sob essa perspectiva, quando a gente joga para a lei, na Política Nacional de Segurança de Barragem, a gente tem, inclusive, características muito distintas entre as próprias barragens. Então, estabelecer isso, né? Imagine, eu vou estabelecer uma métrica em relação à área de barragens hidrelétricas. Vamos imaginar Belo Monte, vamos imaginar Furnas, vamos imaginar Itaipu. A gente vai ter uma reação muito grande em relação às hidrelétricas. A gente vai ter essa mesma reação em relação à mineração? Depende do tipo de mineração que a gente está falando, né? Querendo ou não, a gente já vai ter implementação específica no estado de Minas Gerais, onde vai ser, desculpa a expressão, mas talvez seja isso, um balão de ensaio. E nesse balão de ensaio a gente vai conseguir achar coisas boas e coisas não tão boas assim, passíveis, portanto, de uma melhoria. Então, o que a gente imagina, tá? E aí, eu sempre gosto de falar isso, né? Opinião própria pessoal da minha pessoa particular, para mostrar que não é a opinião do setor, não é a opinião do escritório, é uma opinião, de fato, própria. Eu entendo que a implementação na seara federal, ela vai demorar até para ver quais são os erros e acertos em relação à implementação na seara de Minas Gerais. E se é a melhor forma, não sei, tá? Eu tenho minhas dúvidas se de fato é a melhor forma. Acho que a implementação do que se tem feito em relação à segurança de barragem, principalmente ali através do SIG-BM, através dos reportes quinzenais, através da apresentação semestral, já atende muito a essa questão de segurança de barragem. Isso elimina por completo todos os riscos? Entendo que não, mas minimiza a partir do momento que eu tenho uma fiscalização direta, que é feita de várias maneiras diferentes por vários profissionais, né? A gente tem que lembrar que tem o PGR-BM, a gente tem que lembrar que tem a revisão do PSB, a gente tem que lembrar que tem o PSB, a gente tem que lembrar que existem o EOR. Então, a gente tem hoje uma gama de profissionais para evitar a ocorrência de novos sinistros. Então, é nesse sentido que isto é, a meus olhos, mais efetivo. Mas isso não quer dizer que a caução não tenha a sua validade, principalmente quando a gente está falando em áreas abandonadas ou barragens abandonadas, mas a gente vê que essas estruturas abandonadas ocorriam muito mais no passado e ocorrem muito menos hoje.
E, obviamente, uma possibilidade, uma outra discussão é a possibilidade de que, se eu, enquanto empreendedor, me disponibilizo a recuperar uma área de barragem de terceiros que foi abandonada no passado, se eu não teria uma benesse em relação à caução. Pode ser que isso também possa ser debatido, pode ser que isso também possa ser discutido, mas a gente não tem uma expectativa de regulamentação específica federal em pouco tempo. Muito obrigado pela resposta. A gente tem mais uma pergunta que já foi enviada aqui pela Laura Fernandes. Ela perguntou: essa regra determina que toda nova barragem que foi criada a partir de 2019 precisa ter uma caução para aprovação do projeto, certo? Digo, em Minas Gerais. Em Minas Gerais, e desde que esteja as características específicas que a incluam na política estadual de segurança de barragem. Então, eu não posso falar de forma genérica que toda barragem que vai ser construída precisa de caução, não é isso. No estado de Minas Gerais, aquelas barragens que estão dentro da política estadual de segurança de barragem, sim, elas precisarão de caução. Aquelas que não estão na política, exemplo, hidrelétrica, irrigação, essas não precisam hoje de caução ambiental. A Laura fez mais uma pergunta, só falar a pergunta da Laura para a Fernanda poder fazer o comentário dela também. Ela perguntou: quais são os requisitos para que uma barragem seja considerada como abandonada? A gente não tem uma figura muito clara em relação ao que seria o abandono, mas em tese o abandono é quando você não tem, em relação àquela estrutura, reportes de ordem alguma, e portanto eu não tenho, a empresa fez no passado, mas ela não tem reportes, ou seja, ela não tem uma indicação de que ela controla aquela barragem, porque diferentemente a gente tem que separar o que é inativo daquilo que está abandonado, né? Eu posso ter uma barragem que é inativa, ou seja, ela não funciona mais enquanto disposição de rejeito, por exemplo. Isso faz com que ela seja inativa, mas ela não está abandonada. Eu continuo olhando para ela, eu continuo tendo os reportes específicos, eu continuo fazendo as avaliações técnicas necessárias. Ela não é uma barragem abandonada. A barragem abandonada é aquela que não tem efetivamente essa regularidade, vamos colocar assim, de informações. Óbvio, né? Esqueci, de 15 em 15 dias eu tenho que apresentar lá a agência. Esqueci de apresentar. Isso faz com que ela seja abandonada? Não, né? Isso tem que ser uma reiteração ao longo do tempo. Mas a gente não tem uma definição muito fácil no mundo fático sobre o que seria isso. Mas, em tese, seria essa barragem que não tem reportes e que, entre aspas, ninguém, ou a empresa faliu, ou a empresa já não está mais no Brasil, que possa se responsabilizar por aquela estrutura. A Fernanda está com a mão levantada. Pode abrir o microfone, Fernanda, e fazer seu comentário. Boa noite, pessoal. Boa noite, doutor Maurício. Te parabenizar aí pela apresentação excelente. Eu não sou da área jurídica, tá? Eu sou da área técnica. E a minha dúvida é o seguinte: quando dado o descomissionamento e o plano de fechamento de mina executado, como que o calção vai ser devolvido? Existe esse planejamento na lei? Existe a indicação do levantamento dele, aí depende da sua modalidade. Então, por exemplo, se a minha modalidade foi de hipoteca, eu vou pedir um reconhecimento por parte do Estado falando que aquela hipoteca não se faz mais necessária, e, portanto, eu levo isso e faço o registro no cartório, né? Falando, portanto, que aquela hipoteca, ela foi dado, que a gente chama de dar baixa na hipoteca, né? Depósito em dinheiro, vai me ser devolvido. Eu tenho um depósito específico numa conta, e aí eu vou levantar o dinheiro que está na conta. A questão de garantias. Então, eu vou ter, de forma geral, uma manifestação por parte do Estado falando que está descaracterizado e que aquela caução não faz mais sentido, e a partir disso, eu tenho, a depender da minha caução, a forma de retorno, né? A forma de levantamento daquele dinheiro, a forma de eliminação daquele meu seguro, caso seja o fato, ou a desaverbação da hipoteca. Então, vai depender da modalidade, mas, em resumo, a FEAM dá ok na minha descaracterização, fala, portanto, que aquela caução não é mais exigível e, portanto, eu tenho um direcionamento para que eu possa fazer junto aos bancos ou junto ao cartório para levantar essa hipoteca, levantar essa garantia. Muito obrigada.
Nada. Muito obrigado, Fernando, pela pergunta, contribuição à reunião. Agora o Wanderson está com a mão levantada, se você puder abrir seu microfone. Ok, boa noite a todos. Excelente explanação aí, doutor Maurício. Eu sou da área técnica, tá? Sou engenheiro, geólogo, mas né, assim, ao longo da minha carreira eu sempre me interessei por essa parte do direito minerário. E a minha colocação seria o seguinte: eu até não acredito muito que tenhamos hoje estruturas abandonadas, até porque a fiscalização é grande, apesar de você ter o Sigmine hoje, que né, o Sigmine não... O SIGBM e você tem o Sigbar. Isso. Mas, assim, o que eu queria colocar é que o Brasil, ele nasceu minerador, né? É um país, assim, que está no DNA dele a mineração. E a maioria das nossas estruturas são antigas, né? Temos muitas estruturas antigas. Lógico, as novas estruturas vão entrar dentro dessa regra, mas e essas estruturas antigas de empresas assim que né, não tem ainda um certo cuidado com essa parte de controles, a própria engenharia, e aí eu faço um parênteses, né, porque infelizmente nós passamos por momentos críticos, né, Brumadinho, Mariana, foi dois desastres muito próximos um do outro e que deixou uma marca profunda em nós. Mas, olhando né, o lado do copo meio cheio, também trouxe mudanças profundas na engenharia. Nós aprendemos, hoje, nós podemos falar que, inclusive, isso foi um movimento né, que veio de fora, porque a maioria dos engenheiros lá fora começaram a questionar, porque nós somos considerados experts em barragens de terra, e aí o pessoal começou, mas o que está acontecendo com vocês aí no Brasil? Vocês que sempre foram referências nesse tipo de barragem, ter 2 acidentes graves desse aí, então, assim, chamou a nossa atenção e a gente começou a olhar para dentro né, da engenharia, para dentro dos nossos controles, da nossa atividade, e trouxe bastante crescimento, e hoje nós podemos dizer que somos referências também em descaracterização né, estamos caminhando para ser referência em descaracterização de barragens de terra também. Então, assim, olhando para esse lado do copo meio cheio, né, que essas tragédias trouxeram de crescimento para a engenharia do país. Então, minha colocação seria isso, né? A gente teria, as fiscalizações também estão bastante mais frequentes, o próprio Ministério Público hoje, eu vejo com muito bons olhos essa fiscalização por meio de auditorias técnicas, né? Hoje você tem empresas internacionais apoiando o Ministério Público para fazer essa fiscalização. Isso traz um conforto muito grande para a gente, que é da área técnica, porque você discute tecnicamente com a pessoa que está representando ali o Ministério Público, tem aquela relação ali de auditor, mas quando se apresenta bons resultados, boas técnicas e a coisa sendo feita da forma como deve fazer, ele acaba virando um parceiro também, tá? Não só aquela relação ali de ele chega, manda e a gente faz, não. Eu acho que está sendo muito bacana para nós também nesse ponto. E aí eu queria entender, assim, e essas estruturas antigas, como que está entrando isso nessa nova lei, nessa nova regra? Tá. Bom, Anderson, obrigado pela indicação. Eu acho que é importante que a gente tenha esse olhar do copo meio cheio também, né? De fato, hoje, a gente tem estruturas, se não mais seguras, mais vigiadas, sem dúvida nenhuma. E essa vigília é importante, né? É importante que a gente tenha essa vigília, e essa vigília de olhos distintos, né? A gente não tem um único olhar, né, que poderia acontecer no passado, mas a gente tem, de formas distintas, olhares diferentes. E esses olhares se complementando, caso haja uma convergência, dá uma tranquilidade, como você coloca aí, algumas empresas que, de alguma maneira, estão dando apoio ao Ministério Público. Eu já ouvi também de alguns promotores, assim, é bom que vocês discutam tecnicamente e venham até eventuais divergências,
porque eu consigo, entre aspas, medir a divergência, né? Ah, não, nós estamos divergindo em A, né? Sendo que de B a Z a gente concorda. Então, é uma divergência pontual. Ah, não, estou divergindo no ponto central, estou divergindo na premissa. Premissa, para mim, está errado. Opa, peraí. Aí é uma preocupação um pouco maior. Então, e a gente tem, querendo ou não, né, da área de mineração, nós temos que resgatar a credibilidade. Acho que esse é o ponto. Então, nós não podemos nos furtar a ter a transparência junto às autoridades, para que as autoridades entendam o que está acontecendo. Entendam o que está acontecendo de bom, entendam o que está acontecendo de não tão bom assim. Então, é preciso que a gente tenha essa transparência, sem a qual a gente não vai ter o retorno de qualquer credibilidade. Mas, voltando, talvez, à sua pergunta, existem poucas, mas ainda existem algumas estruturas abandonadas, algumas estruturas que a gente sequer consegue identificar, né? Quando a gente fala de estruturas que foram abandonadas na década de 70, na década de 80, talvez a gente tenha um morro que a gente não sabia que aquilo era uma barragem, já está toda revegetada, a gente passa aí na estrada e opa, isso aqui era uma barragem no passado, agora já está efetivamente incorporada ao meio ambiente, então às vezes a gente não consegue sequer ver. Tive um caso específico que eu estava debatendo, era exatamente essa, ou seja, já tinha uma incorporação por completo daquela estrutura, e será que vale a pena chamar aquilo de estrutura geotécnica mesmo, ou não, porque os desdobramentos ambientais ao longo dos últimos 40 anos já absorveram, de alguma forma, aquela estrutura. Mas, voltando à sua pergunta, efetivamente, essas estruturas antigas, se elas têm dono, ou seja, se elas não estão de fato abandonadas, elas vão entrar aqui na política e, portanto, na caução. Então, o que a gente tem? Se a gente tem estruturas, mesmo que elas tenham sido construídas na década de 70, mesmo que elas tenham sido construídas na década de 80, e mesmo que elas não tenham uma utilidade atual, ou seja, eu não deposito nada lá, eu só controlo ela, ela continua sendo uma barragem vinculada ao Sigibar, e aí especificamente no estado de Minas Gerais, que é o sistema vinculado à FEAM, e será exigido sobre ela também ter uma caução. Ah, mas enquanto ela não for descaracterizada, essa vai ser a regra. Portanto, eu vou ter que apresentar, mesmo que eu não faça uso mais daquela estrutura. Enquanto aquela estrutura tiver um dono, sendo eu o dono específico dela, aí eu vou ter que ter uma caução para ela, tá? Essa é a regra que foi colocada. Não existe corte anterior, ou seja, aquelas que são de 80 para trás não precisa de caução. Não é isso. Todas vão precisar de caução, obviamente, desde que entre naqueles critérios específicos da política estadual de segurança de barragem. Todas aquelas que estão na política precisam de caução. Aquelas que não estão na política são muito baixas, o DPA é baixo, então elas poderão não estar inseridas na política e, portanto, não utilizar de caução ambiental. Bom, muito obrigado pela pergunta, Anderson. Acho que a gente já passou por todas as perguntas, então, para encerrar a reunião, eu gostaria de agradecer pela terceira vez ao Maurício, pela disposição, pela ótima exposição, uma exposição extremamente didática. Acho que dá para todo mundo entender, deu para todo mundo entender com perfeição, assim, tudo que você queria passar. Gedmin, eu agradeço, né, em nome do Gedmin, além do Maurício, a todos vocês que estão aqui até agora, pelo contraditório, que é importante, mas a gente tem que ter noção do que a gente está falando, na hora que a gente está falando. E, enfim, eu queria passar a palavra ao Marcos e à Maria para encerrarmos a reunião. Queria só agradecer o pessoal que participou, que enviou pergunta, e principalmente ao Maurício, né? Excelente aula aí nesse dia do professor. Muito bom. Marcos, posso só te interromper? Então, Claro. deixa eu agradecer vocês novamente, tá? Queria agradecer de novo a oportunidade, tanto Danilo, quanto Maria, quanto Marcos. Obrigado por estarmos aqui, eu acho que tivemos aí uma audiência excelente ao longo do tempo, então, agradecer a paciência de vocês, né? Mas me colocar à disposição para que vocês, se precisarem de alguma coisa, se quiserem outros debates, estou à disposição
para ajudar o GEDMIN, para ajudar nessa discussão de mineração que é essencial, sem o que a gente não avança. Então, eu queria novamente agradecer a vocês por essa oportunidade de estar aqui e fico completamente à disposição. Perfeito, Maurício. A gente tem o costume de sempre falar que fica o convite para que você retorne em oportunidades futuras. Realmente foi uma exposição muito boa. Você fez jus ao parabéns do Dia do Professor. Um tema complexo, né? Pouco explorado, até porque a previsão na Lei da Política Nacional é recente, veio da reforma de 2020, e a gente tem em Minas Gerais uma situação de ser um estado pioneiro. Então, fica as lições para que a gente possa acompanhar os desdobramentos dessa parte da regulação da mineração, mas você já nos deu aqui ferramentas importantes para que a gente possa observar no dia a dia como isso vai se desdobrar. Obrigado novamente, fica o convite, vou reiterar, para que você retorne ao GEDMIN e nos ajude a compreender como a caução vai ser implementada. Não só a caução, mas outros temas, com certeza você tem muito a contribuir. Agradecer também ao pessoal que participou. Como o Danilo ressaltou, o contraditório é importante. A gente preza pelo debate, preza porque todas as visões sejam expostas aqui no grupo, claro, desde que com a devida moderação, o devido respeito. E vamos em frente para mais um semestre. Maurício, obrigado pessoal, boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, pessoal, boa noite. Boa noite, muito obrigado.